Estou ao vivo aqui. Boa noite, Vivi. Vivi tá entrando. Vivi sempre manda e-mail. Sempre quando eu posso, tô falando com ela, tô respondendo. Tudo bom? Boa noite, Vivi. Tô iniciando essa live aqui para poder falar, passar um overview aqui rápido de um método eficiente de vendas para TI. Boa noite, Luiz Gustavo Terres, tudo bom? Só tô acertando aqui a câmera, pois deveria ter me programado isso antes. Vamos lá, são 8h43 da noite e eu tô ao vivo aqui para poder compartilhar com você sobre um método eficiente de como vender soluções de TI. E se você está aqui, você me acompanha, você sabe que eu venho compartilhando conteúdos aqui na internet, só que hoje eu resolvi fazer um overview geral como que funciona um processo eficiente de vendas de TI. Primeiro, que vender TI é totalmente diferente de você vender outras soluções. Por exemplo, existem vendas que são vendas mais por impulso. Agora consegui ver aqui o Luiz falando. Consegue sim. Tô lendo. Então, se quiser conversar, você escreve e eu respondo. Cara brabo. Vamos lá, Luiz. Olha, você vai aprender vendas também e eu quero ver você muito bem sucedido nessa área, na área comercial, tá? E você eu conheço, eu sei que você leva jeito para isso e é uma excelente carreira aonde, cara, assim, inúmeras possibilidades você aprender e dominar a habilidade de vendas pode trazer para sua carreira, né? Ainda mais quando você tem um conhecimento técnico. Mas enfim, vamos lá. Então, eu estava dizendo que vendas de TI normalmente é diferente de uma venda por impulso ou de uma venda rápida. O que seria uma venda rápida? Seria pessoas que trabalham com TI que vendem equipamentos. Então, por exemplo, o cara ele vende um pendrive, que são coisas baratinhas. Isso é uma venda rápida. A pessoa passa e fala, nossa, pendrive aqui de, sei lá, de 128 gigas, tô precisando, a pessoa vai e paga, né, R$100, vai e compra. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de vendas de soluções de TI. E quando eu falo soluções, entra desde serviço, desde licenciamento, desde consultoria. São soluções especializadas de TI. E aí você pode entrar desde infraestrutura, de desenvolvimento, banco de dados, nuvem, segurança. Então, qualquer solução de TI normalmente precisa de um ciclo mais longo, um ciclo de vendas mais longo para você fechar a venda. Quando você apresenta uma solução de TI, normalmente existem fases. E essas fases você precisa se comportar de maneira diferente dependendo da fase que você está. No início, tá, da venda, no início de tudo, você começa prospectando. Na prospecção existe uma maneira correta de você se comportar. E o objetivo da prospecção é que você consiga visitar o cliente, ou que o cliente tenha um interesse de receber você para conversar, para ouvir sobre a solução ou sobre o serviço que você presta. E esse é o objetivo da prospecção. Então tem muita gente que comete o erro de conseguir o contato por telefone, falar com o cliente e o cliente do outro lado da linha está super interessado e a pessoa sente que o cliente está interessado e o cliente começa a perguntar mais sobre a sua solução, sobre o seu produto e a pessoa se empolga no telefone e começa a meio que tentar vender por telefone a sua solução, ou tentar dizer os benefícios, quais são os valores da solução. Então, isso é um erro. Na fase de prospecção, que é a fase número 1, você tem que se comportar em somente prospectar. E o objetivo de saída dessa fase é você conseguir a reunião, que seria um tempo determinado para que o seu cliente vai te receber
para você poder apresentar a sua solução. Não cometa o erro de tentar vender por telefone ou de mandar um e-mail e o cliente perguntar do que se trata e você voltar uma mensagem para ele dizendo, explicando tudo, tentando vender ali por e-mail. Tá? Não faça isso. O que você tem que fazer na fase de prospecção é conseguir uma visita. E depois que você consegue uma visita, você entra na fase de abordagem. Então, o cliente te recebeu. Se é um cliente totalmente novo, você vai fazer uma reunião inicial para você conhecer o cliente e para ele conhecer você também. Esse é o objetivo da fase de abordagem. O ideal é que o vendedor levante todo o ambiente do cliente nessa fase e que ele pegue as informações pertinentes à solução que ele vende. Então, por exemplo, se eu vendesse projeto de infraestrutura, as perguntas que eu faria seria com relação como é a infraestrutura do cliente, o que ele visa em melhorar, qual é o negócio do cliente, iria entender como que o cliente faz para poder conquistar clientes, para poder vender mais, qual é o produto que o cliente fabrica, se é uma empresa, né, que fabrica produto, ou qual é o serviço que o cliente presta, como que ele presta esse serviço, como que ele fabrica esse produto. Então eu ia falar basicamente de negócios e do ambiente de TI do cliente. Uma vez que surgiu uma oportunidade, você entrou na fase de qualificação. Imagina que você está na fase da abordagem, o cliente te recebeu, você está falando de tecnologia, está falando de negócio, e aí ele fala, mas eu gostaria de fazer uma migração para a nuvem. E vamos dizer que você trabalhe com isso, com migração para a nuvem. Então você passou de fase, isso virou uma oportunidade e você entrou na qualificação. Então o que você tem que fazer nessa fase é qualificar essa oportunidade. E aí você vai trabalhar com o cliente para levantar basicamente o BUNT, que é o budget, o authority, o need e o time. Então você precisa saber se quando o cliente fala de um projeto, de um interesse de comprar ou de fazer um projeto com você, a primeira coisa que você tem que fazer é qualificar e saber, olha, legal, você tem interesse em fazer esse projeto, mas você já tem orçamento para esse projeto? Já tem um orçamento separado? E o cliente vai dizer sim ou não. E você vai qualificar, você vai pegar essas informações. Nessa hora você não vai convencer ele. Você só vai pegar as informações que ele tem. E aí você vai perguntar, ok, o B de budget, o A, authority. E aí você vai perguntar, tá bom, legal. E esse projeto? Quem é a pessoa que autoriza esse projeto aqui? Ou então quem é a pessoa que decide? Você vai pegar essa informação. Tempo, o time, você vai perguntar, então tá bom, em quanto tempo você deseja ter esse projeto implementado? Ou quando você gostaria de iniciar a implementação do projeto? E a necessidade, você vai entrar em detalhes, perguntar por que ele quer fazer. No exemplo de migração da nuvem, você vai entrar, legal, mas por que você quer migrar para a nuvem? E ele vai falar o motivo dele. Pode ser, porque a maioria dos funcionários ou dos colaboradores estão fora da empresa e eles ficam acessando aqui e consomem link de internet, ou porque eu tenho que investir em servidores e na nuvem é mais barato, eu não quero investir, ou não sei, o cliente vai dar um motivo dele. Então, apareceu uma oportunidade, você tem que qualificar com essas 4 perguntas para você poder identificar se essa oportunidade realmente é válida, se vale a pena você investir força, né, investir nessa oportunidade, ou se não vale a pena. Depois que surgiu a oportunidade, você entra para a próxima fase, é mostrar valor. E essa fase é a fase onde você entra nos detalhes técnicos. Nessa fase você vai perguntar tudo sobre o ambiente do seu cliente, você vai perguntar o que ele roda hoje. Se você não é técnico, você vai chamar o técnico junto com você para ele perguntar as especificações de protocolo, de versão, de compatibilidade, tudo que for requerimento técnico, você nessa fase você vai perguntar e você vai colher. E qual é o objetivo dessa fase? É você ter um ambiente na sua mão de vendedor, você passar para o técnico e você validar se a sua solução tecnicamente é aderente e vai funcionar com o ambiente atual do cliente. E se não vai funcionar e se precisa, sei lá, de algum ajuste ou de alguma configuração que de repente não é do seu escopo, ali nesse momento, é nessa fase da venda que você vai identificar. Uma vez que você pegou essas informações
e você passou para a sua equipe técnica validar, a sua equipe técnica ela vai voltar com um cenário, que é um cenário técnico, é o desenho do projeto, é a parte técnica da coisa. E você vai pegar esse desenho técnico e você vai apresentar para o seu cliente. Está nessa fase de mostrar valor. Na fase de mostrar valor é a fase onde você faz essa apresentação, o seu cliente ele ouve o que você está propondo para ele e você vai mostrar como que a sua empresa ou como que a sua solução é aderente ao ambiente dele tecnicamente. E ele vai fazer as perguntas, mas vai funcionar com isso, mas eu tenho esse protocolo aqui, vai integrar com isso, e você, na sua apresentação, você vai mostrar como que tudo é aderente, como que a sua solução é aderente para o ambiente dele. Essa fase costuma ser um pouco mais longa, porque às vezes, detalhe técnico, cara, pode ser que surja alguma surpresa ali e você precise voltar e trabalhar para poder acertar. Por exemplo, surpresa é quando você está montando um projeto e depois, vamos dizer, nesse exemplo de projeto de nuvem, o cliente vira e fala assim, tá bom, mas tem um problema, meu link aqui é muito pequeno, por exemplo, meu link de internet é muito pequeno e você vai migrar tudo para a nuvem. Então você tem que validar com o seu cliente se a sua solução tecnicamente realmente é aderente, atende. Se não atender, você corrige nessa fase, você não avança de fase, você corrige nessa fase e você faz uma demonstração, você mostra a sua solução, a parte técnica da solução e pega o ok do seu cliente. O importante daqui é que isso seja validado pelo seu cliente. Depois que você apresenta toda a parte técnica, o seu cliente ele tem que sair com a sensação de falar, cara, isso que esse cara aqui me falou, para o meu ambiente ou para a minha empresa funciona. Ele tem que sair com essa sensação. E se ele tiver alguma dúvida ou alguma objeção, você volta, não avança de fase, você corrige aquela objeção, por exemplo, mas vai funcionar com protocolo tal, se você não tiver a resposta na hora, você volta, você trabalha, depois você volta, apresenta de novo e mostra, olha, com protocolo tal vai funcionar por causa disso, ou então a integração é feita dessa maneira aqui ou outra, ok? Beleza. Então o cliente já está agora, nesse momento, com a sensação de que funciona para ele, para o ambiente dele. Depois disso, é muito importante a próxima etapa, que é provar valor. Na etapa anterior, você estava mostrando valor. Primeiro que na etapa anterior, o seu cliente já tem a sensação de que, primeiro, você entende ele, você conhece o ambiente dele e que você já previu todos os possíveis cenários para poder funcionar lá. Ele sabe até que a solução funciona, ele fala, não, eu acredito que essa solução funciona e você me mostrou aqui, mas no papel é tudo muito lindo, será que funciona mesmo? Ou será que funciona para mim? E aí você está na fase de provar valor. Nessa fase, o importante é que o cliente tenha certeza que a sua solução funciona e funciona para ele no ambiente dele, tá bom? Porque mostrar valor a fase anterior é você demonstrar como tecnicamente você endereça tudo. E provar valor é você de alguma forma provar para o cliente que a solução vai funcionar para ele. E existem algumas formas de você provar. Muito comum é você pegar o cliente e levar ele em um outro cliente seu que você já implementou a solução e que a solução está rodando. Como disse o Luiz aqui, exatamente, a POC. A POC também é uma forma de provar valor. Você consegue instalar no ambiente do cliente e ele vê funcionando no ambiente dele. E você está vendo que o momento de fazer POC é agora. E muitos vendedores chegam no cliente e já estão lá no início, sabe, do ciclo de vendas, na fase inicial e já fala assim, vamos fazer uma POC. Tá errado, porque você nem fez os passos anteriores, você nem qualificou, não levantou o ambiente do cliente, sabe? Então, você está propondo uma POC no momento errado. E a POC é justamente na hora de provar valor. Não importa a maneira como você vai provar valor. Para você ultrapassar para a próxima fase, você tem que ter certeza que o seu cliente enxergou, que o seu cliente tem certeza, você provou que a solução funciona para ele. Em alguns casos, o cliente ele vai falar assim, não, tá bom, eu tô vendo aqui, você tá falando, eu acredito mesmo que vai funcionar para mim. Outros casos, você leva ele num outro cliente, ele fala, legal, funciona aqui, acredito que vai funcionar também lá na minha empresa. Ou você faz a POC e funciona. Mas não importa a maneira como você vai provar
que funciona. O importante é você passar por essa etapa. Você não pode pular, fazer a sua apresentação da sua solução, endereçar todos os pontos ali técnicos e já pular para a negociação e fechamento. Não, você tem que provar. E quando você passa por essa etapa, o seu cliente, quer dizer, você tem a certeza que na cabeça do cliente vai funcionar, entendeu? Então, um erro muito grande é a pessoa, já depois da apresentação da parte técnica, já tentar pular para negociação e fechamento, tá? E você provar o valor, basta você ouvir da boca do seu cliente, ele falar, não, eu tô confiante que vai funcionar no meu ambiente. Ok, entendeu? Então, alguns clientes, eles vão precisar de provas, outros podem falar assim, não, Ronald, na empresa que eu trabalhava, a gente usava essa solução aqui, eu tenho certeza que vai funcionar, acabou. Você já passou dessa etapa, você já provou o valor. Então, depois de provar valor, você entra na negociação e fechamento. E é aqui que você vai negociar cláusulas contratuais, início do projeto. Na negociação e fechamento é onde você vai negociar, por exemplo, um possível desconto. E o maior erro da fase de negociação e fechamento é você voltar para a discussão da parte técnica. Cara, isso daí é a pior coisa que pode acontecer. E quando você respeita todo o ciclo de vendas, você vem, né? Você fez a abordagem, que é a visita inicial, você identificou a oportunidade, você mostrou valor, você provou valor. Quando você seguiu todo o ciclo de vendas dessa maneira estruturada, é muito difícil que na negociação e no fechamento você volte a discutir algum cenário técnico ou alguma funcionalidade técnica. Porque esse método de vendas, esse processo de vendas, ele é desenhado para que ocorra, porque, deixa eu só voltar aqui, né? Como funciona a cabeça do cliente? Existe um modo que todos os clientes ou as pessoas que compram, é um modo que é baseado em comportamento humano, que é como as pessoas pensam. Então, esse processo de vendas, né? Esse processo de vendas, ele é desenhado para que você vá eliminando todas as dúvidas, todas as objeções do comprador ou do cliente que decide. Então, quando você chega na negociação e fechamento, como você já fez todos os passos anteriores, quando você já validou o cenário técnico, sabe? Você já ouviu da boca do cliente, não, legal, isso vai funcionar para mim, é muito difícil que no momento da negociação e fechamento você volte na discussão técnica, tá? E quando você não executa esses passos de forma sequencial, muitas vezes isso acontece. Então você coloca uma proposta e o cara fala, mas e se eu mudar isso aqui? Mas deixa eu te falar, eu tenho um servidor aqui, eu tenho uma aplicação aqui, eu tenho um serviço aqui que faz isso, e você, cara, perdeu tempo. E depois da negociação e fechamento, você entra no pós-venda, que é muito importante, porque tem muitos números que são divulgados em vendas que dizem que um cliente vale 10 vezes mais que um prospecto. Normalmente, quando o cliente é seu, ele já confia em você. Então, depois que o cliente já está com você, é muito mais fácil você oferecer novos produtos. Você pode fazer um upselling, que é um upgrade no serviço, ou você pode fazer um cross-selling, que é oferecer um serviço complementar para o seu cliente. Um cliente que já é seu, que já compra de você, é muito mais fácil ele comprar de novo. Tem mercados que um cliente vale até 20 vezes mais do que um prospect, um cliente em potencial. Dentro da fase de pós-venda, existe uma estrutura que você deve seguir. Eu sempre recomendo que quando você vende uma solução, se não for um projeto de início e fim, eu recomendo que você venda um serviço. Faça um contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vai depender do tipo de serviço. Mas faça um contrato de serviço e você crie previamente um cronograma de contrato, um programa de contrato. Então, por exemplo, todo cliente novo que entrou agora esse mês no contrato, do mês 0, né, do início do contrato ao mês 3, eu vou executar essas ações. Você vai escrever no seu programa, isso é um controle seu, você vai escrever no seu programa tudo que você vai entregar nos 3 primeiros meses de contrato, as visitas que você vai fazer. Você precisa verificar se o cliente reconhece o valor naquilo que você vendeu, se ele está recebendo exatamente aquilo que foi prometido. E se sim, ele reconhece o valor, ele está recebendo aquilo,
que foi prometido, você já começa a trabalhar com ele para criar case de sucesso. Então você já vai falar para ele, olha, cliente, vamos criar um case de sucesso para eu poder divulgar para o mercado, ou para eu poder divulgar na minha página, ou para o fabricante, não sei o que você vende. Mas você já começa o passo de criar um case de sucesso. E aí você vai, dentro do seu programa de pós-venda, do mês 1 ao mês 3, você vai entregar a sua solução. Do mês 3 ao 4, você vai validar se o cliente reconhece o valor. Do mês 4 ao mês 6, você já inicia o processo de case de sucesso. Do mês... Oi, Ricardo. Tudo bom? Boa noite. 9h05. Boa noite. Tô lendo aqui, tá? Todas as mensagens. Vamos lá. E do mês 5, então você cria esse programa, que é um programa de pós-venda. Esse daí, de forma resumida, é o ciclo de vendas para você vender projetos e soluções de TI. É um ciclo de vendas que funciona, é uma metodologia de vendas. Eu já fiz diversos treinamentos de vendas, todas as empresas, todo treinamento que eu tenho a oportunidade de entrar, e todas as empresas, todas as grandes multinacionais treinam bastante os seus funcionários, os seus colaboradores. Assim, uma coisa que eu acho injusto é isso, porque existem treinamentos muito bons, né, para vendas, para formar vendedores, para quem trabalha com essas grandes empresas, mas quem não trabalha, quem não tem a oportunidade de entrar, por exemplo, numa IBM ou numa Microsoft ou qualquer uma dessas multinacionais, como é que vai fazer para receber um bom treinamento de vendas? Então, isso daí é uma metodologia que serve para você vender desde qualquer solução de TI, desde soluções em nuvem, a soluções on-premises, a soluções de infraestrutura, a soluções de desenvolvimento. Então, normalmente, um ciclo de vendas de uma solução de TI é longo. E repetindo aqui, quais são as fases? Primeiro, prospectar. Segundo, a abordagem. Terceiro, desenvolver a oportunidade. Quarto, mostrar valor. Quinto, provar valor. Sexto, negociação e fechamento. E sétimo, pós-venda. Vendas é sim uma ciência. Vendas é um processo. Qualquer um pode aprender. Qualquer um pode ter excelentes resultados. Eu sempre falo isso, que você pode manter a sua personalidade. Você não precisa ser aquele cara extrovertido, sabe? Tipo um político entrando na empresa, dando tchau para todo mundo. Não. Você pode manter a sua personalidade e você fazer o que precisa ser feito na fase correta. Vamos ver, o Ângelo escreveu aqui: olá, Ronald, boa noite. Você tem esse processo por escrito, gostei muito. E eu realizada, porém, não desta maneira. Ângelo, eu vou deixar o replay aqui para você, então você pode assistir isso depois com mais calma, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite. Desculpa aqui, na próxima live eu vou tentar melhorar aqui o celular. Um grande abraço e boas vendas. Tchau, tchau.